As Olimpíadas acabaram e deixaram uma série de memes e algumas polêmicas. E uma dessas polêmicas barra vergonha alheia foi uma atleta que participou da prova de breakdance. E aí eu quero ver com vocês aqui e comentar algumas coisas sobre isso, porque muita gente ficou compartilhando isso depois, foi muita tiração de sarro, então eu quero ver com vocês aqui essa apresentação e depois a gente comenta. Assistam. To convey a message, to get something across. Bem, o nível é esse aqui. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir o vídeo maior, né? Porque tem direitos autorais aqui das Olimpíadas, não posso pôr o vídeo aqui. Mas de qualquer maneira, o negócio virou piada e virou, sabe, uma daquelas cenas de vergonha alheia. E aí, quando você vai ver a história, eu acho que a gente pode entender aqui algumas coisas a mais e talvez pensar um pouquinho mais sobre essa cena, né? Porque a atleta, a participante dessa prova foi a australiana Rachel Gunn, ou também conhecida como Big Girl Reagan. E ela é uma doutora em estudos culturais lá na Austrália, lá em Sydney, e ela fez a apresentação aqui e ela diz o seguinte aqui, olha, ela comenta aqui, tem uma reportagem no qual ela falou assim, olha, eu vim pro evento meio que esperando que eu não receberia nenhum voto. E de fato ela tirou 0 nessa prova, né? E daí ela fala que ela tem um estilo único, cada um tem um diferente estilo de fazer breakdance, e talvez o meu estilo não seja muito apropriado para esses eventos. Você pode ver a dinâmica, você pode ver um monte de trabalhos rápidos de pé, os movimentos de força, as paradas e coisas assim. E ela acrescenta aqui na reportagem que em 2023 muitos dos alunos dela não acreditaram quando ela contou para eles que ela estava treinando para se qualificar para as Olimpíadas e ficaram chocados quando eles olharam o Google e viram que ela tinha se qualificado. Não apenas os alunos dela, né? Muita gente ficou chocado de ver essa participação lá nas Olimpíadas. E daí, por fim, ela diz o seguinte, olha, foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, que palco, que arena, que plateia, a música foi ótima. Bem, estou muito grata pela oportunidade. E aí, quando você olha a história, como eu falei, a gente vai pensar outras coisas aqui que passam um pouco além da mera piada, do mero meme, da mera zombaria. Porque aqui você tem uma amadora, ou seja, é uma professora universitária, a carreira dela não é dançar break, não é uma dançarina profissional de break, e quando você assiste a outros participantes, você percebe ali que tem um nível altíssimo, né? Sabe, manobras ali, movimentos que são inacreditáveis, que desafiam a gravidade, então assim, é algo bastante sofisticado. Muita gente se indagou se faria sentido pôr uma dança de break para participar das Olimpíadas. É uma prova de Olimpíada? Faz sentido isso? O que vem depois disso? Mas se a gente for pensar que tem outras provas que são mais artísticas, né, como ginástica artística mesmo, que tem muitos movimentos dificílimos, mas também tem a parte da dança, ou, por exemplo, o nado sincronizado, ou outras provas que existem lá, skate, por exemplo, né, que é uma coisa que era da rua, que tem até um certo preconceito sobre disso, e que foi para as Olimpíadas, a gente pode pensar que haveria muitas atividades, muitas práticas que poderiam ser assimiladas e modernizar as Olimpíadas de modo que outros atletas pudessem participar. Então, sim, não me parece tão fora da proposta mais recente das Olimpíadas de incluir outras provas que antigamente não existiam. Eu me indago aqui, é uma pergunta que eu me faço há muito tempo, por que não há xadrez nas Olimpíadas? Essa é uma pergunta que eu me faço porque é um esporte competitivo, é um jogo, né, mas é um esporte competitivo também, que tem grandes jogadores pelo mundo, então eu me pergunto por que não há essa categoria de xadrez nas Olimpíadas. Talvez devesse ser incluído. Se você tem muitas provas ali, que são provas de habilidade, de perícia, que não envolvem força física, mas que envolvem outras competências, eu acho que o xadrez deveria ser incluído. Mas não tenho problemas que uma prova como essa seja feita, breakdance e outras provas que possam ser incluídas no futuro. A questão aqui tem a ver com a participação da Rachel, né, a Big Girl Reagan. E aí a gente tem que pensar também no perfil de quem participa das Olimpíadas, né? A gente tem ali atletas de ponta, atletas, sabe, no topo
da carreira, os melhores corredores do mundo, os melhores atletas do mundo, os melhores jogadores do mundo dos esportes. Então, assim, de fato é uma competição que desde a Grécia Antiga visava buscar excelência e descobrir quem são os melhores, mas se você for pensar friamente, se você tem o melhor, você tem os perdedores e tem os piores também, né? Então, assim, nessas provas, nessas competições, há aqueles que se destacam, que são lá uma medalha de ouro, de prata, de bronze, que são os 3 medalhistas que são celebrados, e você tem uma galera, muita gente que não se qualifica, muita gente que fica em última posição, muita gente que não passa das primeiras provas. Então, onde tem um ganhador, vai ter muitos perdedores. E aí, é claro que muitas vezes a discrepância é tremenda entre o primeiro lugar e o último lugar. Porque às vezes a diferença de técnica, de treinamento, de condições de treinamento são brutais. E aí você pode pensar que existem países que são potências do esporte, como Estados Unidos e China, que têm essa tradição longa de trabalho sobre os atletas, de investimento nesses atletas e de, inclusive, recompensar bem esses atletas de modo que eles possam viver da profissão deles. Mas há muitos países que o esporte não é valorizado ou que não há esse incentivo estatal para o esporte, ou há para algumas modalidades específicas, mas não há para outras. Eu estou com umas reportagens aqui bem interessantes sobre isso, para a gente entender como de fato há esse abismo, né? Um abismo que vai de país para país e de esporte para esporte. Aqui é uma reportagem de 2013 que fala sobre a Copa das Confederações e a seleção do Tahiti, na qual apenas um jogador da seleção do Tahiti era profissional. Os demais tinham outras profissões e jogavam esporte amador. Então aqui eles mostram quais eram as profissões dessas pessoas, né? Então, por exemplo, tinha o goleiro que era professor de futebol, daí os 3 goleiros lá, né? Outro era professor, outro era contador, daí os jogadores. Um era alpinista, outro desempregado, outro personal trainer, entregador, muitos desempregados aqui, estudante, entregador, desempregado, professor de futebol profissional, vendedor de celulares, entregador, estudante, desempregado, ou seja, você tinha uma seleção de futebol do Tahiti que basicamente as pessoas fazem outras coisas, porque talvez o país nem tenha condições de ter ligas tão profissionais como há em outros países, como na Europa, como no Brasil, como em outros países. Então você tem aqui uma seleção de futebol que é bastante composta por amadores e que, quando participam de competições de elite, muitas vezes a vitória para eles é o fato de estar lá, né? O simples fato de seleção ter se qualificado para estar lá e jogar com times, melhores times do mundo às vezes, já é uma grande vitória, uma grande conquista. E também muitas vezes não perder de goleada também já é uma vitória. Ou por exemplo aqui, né, tem uma outra reportagem, essa aqui é da Forbes, é uma reportagem desse ano, que atletas olímpicos fazem bicos e têm outros empregos para se manter. E aqui mostra aqui a história de vários atletas também, vou deixar o link para vocês aqui. Atletas de ponta, atletas ganhadores de medalha, que têm outras profissões. Tem aqui muita gente que é influenciador, tem gente que tem OnlyFans para poder pagar as contas, tem vários estudantes, pessoas que são do mercado financeiro. E nesse caso das Olimpíadas, muitos dos atletas têm outras carreiras, outras profissões, e eles estão lá porque se qualificaram e estão tentando, mostrar excelência naquele esporte. A Rachel não tem excelência no breakdance, mas está lá representando a Austrália e conseguiu se qualificar. Então, imagine também o nível do breakdance lá na Austrália no geral, né? E aqui a gente volta à própria ideia que é inculcada muito na gente, eu acho que as pessoas acabam esquecendo disso, que tem aquela frase, né, que a gente ouve dos pais, ou ouve dos professores de educação física, que o importante é competir, e tem a ver com isso também. O fato de essa professora, né, essa doutora em estudos culturais, ter chegado nas Olimpíadas, ter sido vista pelo mundo inteiro, ter virado piada também, mas ter estado nesse espaço já é uma tremenda de uma vitória para a pessoa, né? Então, assim, é algo que ela curte, é algo que ela estuda o breakdance, é alguém que curte o movimento, é alguém que curte a dança e está lá para fazer isso. E aí também há uma outra questão, né? Porque ela fala aqui que ela havia levado para essa competição movimentos únicos, né? Todos os movimentos ali foi ela que inventou. E aí também, além de ser, nesse caso, um esporte, porque agora vai ter avaliação de notas, né? Essas coisas, tipo uma qualificação ali de quem dançou melhor do que o outro, de quem fez movimentos mais, mais desafiadores, mais difíceis do que outros, também é uma expressão artística. E aí a expressão artística ela leva para uma outra esfera, né? Leva para um outro horizonte, porque embora haja alguns critérios artísticos, de beleza, que são intersubjetivos, ou seja, depende da cultura na qual está, depende do tempo no qual está, depende da própria forma de expressão artística, e isso cria expectativas totalmente diferentes para a forma de arte, também há parâmetros subjetivos do que seria arte, ou seja, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu acho interessante, talvez outra pessoa olhe e ache uma bobeira.
Então, a gente possa imaginar pensando, né, saindo da esfera da competição olímpica, saindo do esporte breakdance e pensando na expressão artística breakdance, talvez para Rachel o que ela fez ali foi muito bonito e muito expressivo e tem um significado que para ela fez sentido. Então a gente entende como piada aqui, como zombaria, como vergonha alheia, mas a gente pode imaginar que ela está ali num evento internacional, um evento importantíssimo, fez a participação dela lá, se foi bem ou mal. Teve um cara que bateu a piroca no salto à vara e não ganhou, então assim, vergonha alheia, não é? Então assim, há muitas situações nas quais os atletas não conseguem desempenhar bem, ou que se lesionam, ou que fazem um papelão, ou sei lá, erram um movimento, caem, sabe, não completam a prova. Então assim, como eu falei, me parece um pouco injusto, embora tenha sido engraçado, mas me parece um pouco injusto não pensar na proporção daquilo que ela conseguiu, que é estar lá nas Olimpíadas. Nós não estamos. Você que talvez seja um bom jogador de futebol de fim de semana não está lá, e ela está lá fazendo um esporte olímpico, né? Então, basta pensar aqui na proporção do negócio e foi engraçado. É uma das muitas cenas que serão lembradas dessa Olimpíada aqui, e agora daqui 4 anos, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história da Rachel dançando breakdance lá nas Olimpíadas, que virou piada, virou, sabe, uma cena de zombaria. Como é que você entende a trajetória dela, a história dela, né? Ou seja, uma professora que vai lá, que estuda esse fenômeno do break e vai dançar lá e claro que ela compreende as limitações dela também. Me parece que não é alguém que achava que fosse, sabe, medalhista olímpica, não. Acho que ela entendia que ela estava lá para participar mesmo e que o importante era competir. Então, nesse espírito, eu acho que foi bem legal a participação. Então, me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CF. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.